E aqui no estúdio, o Ricardo Vargas continua tirando dúvidas sobre nutrição, alimentação. Ricardo, a Neuza, de Carlos Chagas, em Minas, quer saber se tem cura para quem é viciado em doce. Ela fala do tipo que não consegue ficar um dia sem comer muito doce. Bom, é interessante a pergunta dela, porque me faz me lembrar de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos com um grupo de camundongos, onde esses camundongos começaram a, em vez de comer ração, a comer cheesecake, açúcar e gordura, né? E o propósito era justamente verificar se isso gerava um grau de dependência no cérebro. A primeira parte do experimento provou que sim, a segunda parte reafirmou. E na terceira parte, quando eles foram fazer a análise do cérebro dos animais, eles perceberam que o açúcar e a gordura eles tinham uma afinidade muito grande por agir nos receptores D2 do cérebro. Receptores D2 são responsáveis pela produção de dopamina. E essa dopamina, em excesso, gera o vício. Engraçado que o açúcar e a gordura agem no mesmo receptor que a cocaína e a heroína. Ou seja, realmente vicia e o grau de vício é tanto quanto, né, da cocaína e heroína. A questão que você precisa entender é o seguinte, você não vai poder retirar de uma vez, provavelmente você tenha muita dificuldade com relação a isso. Você vai precisar criar novos hábitos para substituir esse doce. O doce está oferecendo para você uma fonte de dopamina, então você precisa encontrar outras fontes de dopamina. Existem várias, mas também não adianta sair do doce e se tornar uma jogadora compulsiva, uma alcoólatra, né, um viciado em sexo, né, e não dá. Porque tudo isso também produz dopamina. Então a gente tem que buscar alternativas mais naturais. A prática da atividade física é muito importante, né, controlar o horário de sono, porque se ela não controlar sono, o cortisol dela não baixa de jeito nenhum. E quanto mais alto fica o cortisol, menos serotonina circulante na corrente sanguínea eu tenho. Ou seja, eu não estou feliz, estou deprimido e preciso de uma fonte de prazer. Então ela precisa descobrir também por que ela começou a ficar viciada em doce. Isso tudo vai ajudar ela a construir, né, novos hábitos. Mas a ciência mostra uma coisa interessante, que um hábito construído nunca é apagado. A neurociência mostra, se você construir um caminho, esse caminho vai permanecer até o último dia da sua vida. O que você pode fazer é construir caminhos paralelos, como se fossem novos hábitos que você cria ali ao redor e sufoca esse velho hábito. E aí você consegue viver sem. Eu, por exemplo, fui viciado em biscoito recheado. Durante um tempo da minha vida comecei a comer porque fazia atletismo e estava emagrecendo. Não tinha os conhecimentos de nutrição que eu tenho hoje, só sabia que tinha que comer caloria. E aí no biscoito recheado chega até 1.300 calorias num pacote. Um quilo de arroz branco tem 1.260, então achei ótimo, né? Eu não aguentava comer 1 quilo de arroz na refeição. E aí o que aconteceu? Ricardo ficou viciado. Quanto tempo para eu conseguir vencer o vício do biscoito recheado? 3 anos. Era um período que eu chegava muitas vezes no supermercado, olhava para a gôndola onde estava o biscoito recheado, minhas mãos tremiam, minha boca enchia de saliva. A primeira vez eu coloquei a mão na axila, olhei para o céu assim e falei, meu Deus, eu sou viciado. E era mesmo, né? Criou esse grau de dependência, mas hoje eu consigo viver muito bem, olho para ele e não sinto mais desejo. Ricardo, a Raquel, de Campos dos Goytacazes, no Rio, tem dúvidas sobre o efeito colateral do corante a partir de cochonilha, que é muito usado na indústria alimentícia. Ela diz o seguinte, alguns estudos dizem que pode fazer mal para a saúde. Existe verdade nessa informação? É uma pergunta diferente, né? Essa daí não tinha aparecido no jornal ainda, não é comum. Né? Pois é. E é uma pergunta que deveria ser mais recorrente. Por quê? Porque o corante carmim de cochonilha, hoje feito a partir de um inseto, ele tem sido muito utilizado, né, pela indústria em larga escala em produtos que você nem imagina. Por exemplo, ele é um corante vermelho, mas está no chocolate, né? Então, quer dizer, ele fica mascarado pela questão da cor. Mas já tem algumas pesquisas apontando que esse corante ele tem uma relação direta com a piora dos problemas respiratórios. Então ele pode aumentar a produção de histamina no seu intestino e piorar todos os processos alérgicos com relação às vias respiratórias. Uma outra questão, tem estudos que estão apontando que o corante carmim de cochonilha também pode piorar os casos de TDAH. Então, realmente eu acho que vale a pena a gente rever, começar a ler um pouquinho de rótulo. Só que também não adianta você sair do carmim de cochonilha e cair em outros corantes que são tão ruins ou até piores, como, por exemplo, o corante de tartrazina, que é o amarelo. Terrível também, presente naquele monte de salgadinhos, né, industrializados. Então, nós temos que reduzir, na verdade, ao consumo dos produtos industrializados. E aí nós vamos ficar cada vez mais longe desse monte de corante, não só corante, mas todos os antes que a indústria adiciona nos seus produtos e com certeza a nossa vida vai melhorar bastante. A pessoa não se identifica e quer saber se quem tem problema de tireoide realmente não deveria se alimentar com linhaça. Não, a linhaça, ela tem a lignana. Então, como tem lignana, ela é uma fonte de fitoestrógeno, nesse caso, como nós dissemos na pergunta, né, anterior, quando falávamos de menopausa.
Então, para algumas pessoas, pode sim ajudar a desregular um pouco a tireoide se você modificar essa quantidade de estrogênio circulante na corrente sanguínea. Então, a mesma sugestão que tem quando uma pessoa tem uma doença na tireoide, suspender a soja, vale para a linhaça no seu início. Depois ela precisa descobrir qual o problema que realmente ela tem na tireoide. Mas uma coisa que desregula bastante a tireoide também é o consumo de repolho, das crucíferas em geral, principalmente o repolho. Então, se você tem problema de tireoide, cuidado para que você não acabe ingerindo uma grande quantidade de repolho, e isso pode até piorar e fazer com que você não consiga acertar a dose do medicamento.